Fala aí pessoal, dia 29 de janeiro, mais um vídeo. E hoje eu estava falando com um amigo meu sobre umas histórias que aconteceram antigamente quando eu morava no Rio de Janeiro. Alguma vez você já sentiu alguma coisa estranha? Já viu algum fantasma? Presenciou algum lance assim meio sobrenatural? É claro que muita gente não sabe, mas eu morava dentro de um centro espírita. Era um centro espírita kardecista, né? Que o pessoal fala que mexe com luz branca, essas coisas assim. É diferente do Umbanda, diferente do Candomblé. Para quem acredita no espiritismo, né? Allan Kardec foi um cara que revolucionou aí as pesquisas. Ele era, se não me engano, era um cientista. Ele conseguiu provar alguns fenômenos paranormais e aí ele seguiu essa. Ele era um cara cético da ciência que depois que ele presenciou essas coisas, ele passou a acreditar mais nisso e se dedicou inteiramente para a pesquisa de eventos sobrenaturais. E o espiritismo ele fala sobre reencarnação, ele fala dessa vida após a morte, que você pode voltar você pode voltar em outros corpos, você pode vagar por aí porque de repente, sei lá, você está perdido. No caso, existiriam várias camadas até você estar completando esse ciclo. Mas qual a questão? Falando de morar sozinho, minha primeira experiência meio que morando sozinho ainda foi no Rio de Janeiro, quando eu decidi morar alguns andares acima dos meus pais. Meus pais moravam no primeiro andar, eu morava no quinto andar. E era basicamente lugar que eu ia só para ficar dormindo, ficar lá no computador, numa boa. Aconteceram muitas coisas durante todos esses anos que eu morei lá. Só que esse fato eu acho que é um dos que me marcaram mais, porque eu até hoje não sei explicar o que era, e foi um lance bem bizarro. Então o que aconteceu? Eu lembro que nesse dia eu tava assistindo algum filme, algum seriado, eu não lembro direito, e eu tava deitado na cama e eu ficava meio que de frente para a porta. Né? Eu tinha a visão da porta lá do quarto, eu tinha a visão da porta, que essa porta ela ficava sempre fechada, e dava direto em um corredor. Nesse corredor tinha um lado que ia para uma cozinha pequenininha, era sem saída. Então, corredor para a cozinha, você teria que voltar para você pegar o corredor de novo, ir para o banheiro e ir para a saída, o terraço em si. Enfim, nesse dia estava tudo fechado, como sempre, e eu estava lá relaxado, tranquilo. Eu escutei um barulho, então logo eu abaixei o volume, eu fiquei mais atento, porque eu achei que de repente era alguém me procurando, não sei, meu irmão, meus pais. Só que ninguém falou nada, eu não ouvi batida, não ouvi nada, e a porta era para estar fechada. Só que o que aconteceu? Nesse dia eu consegui ver na partezinha final, né, no vãozinho entre a porta e o piso, formar ali uma sombra, como se alguém tivesse andado parado em frente à porta e ficou ali por um tempinho, alguns segundos olhando, não sei, tentando imaginar se ele ia conseguir passar ali, se ele ia conseguir entrar ou não. É bizarro só de pensar. E eu sei que aquilo parou por um tempo e ficou ali, na frente da porta. E depois seguiu no sentido da cozinha, que, como eu disse, era um espaço sem saída. Eu imaginei no primeiro momento que de repente podia ser alguém querendo, sei lá, brincar comigo, mas era complicado porque estava tudo fechado. Então, meu pai não é do tipo brincalhão, ele não faria esse tipo de coisa. Meu irmão também não perde tempo. Minha mãe nem se fala. Então, quem poderia ser? Quem seria a pessoa que entrou naquele lugar aquele dia e sei lá, e parou em frente à porta do meu quarto, não fez barulho nenhum, não chamou, não fez nada. Então o que aconteceu? Eu vi essa sombra formar ali na frente e eu fiquei paralisado, fiquei estático, mas prestando muita atenção, porque, sei lá, qualquer coisa que fosse aparecer ali, eu não sei qual seria a minha reação, ou se fosse uma pessoa realmente, eu ia estar um pouco assustado. E eu olhei aquilo ir para o sentido da cozinha, que não tinha saída, e eu fiquei, eu lembro que eu fiquei pelo menos uns 20 minutos esperando que voltasse, né? Porque eu via a sombra, eu vi parar ali, eu vi ir para o lado sem saída e só foi, não voltou, né? A mesma sombra que foi não voltou. E eu fiquei esses 20 minutos esperando para eu confirmar que não era ninguém ali. Até que eu tive coragem de abrir a porta para poder olhar e de fato não tinha ninguém naquele andar, naquele dia. E a porta continuava fechada. O que é o mais curioso, né?
É claro que é complicado você dizer que de repente, nossa, era um espírita, era alguma coisa assim do tipo. Mas como eu disse, eu morava dentro de um centro kardecista, um centro espírita, chamado até de Ramatiz. Ramatiz é um cara que as pessoas diziam que era um ser, né, mais completo, já reencarnado, superior, até meio alienígena, né, vindo de uma outro plano. Mas enfim, esse episódio aconteceu e foi um dos muitos, né, que já rolaram nessa antiga casa. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa questão de morar sozinho rola um pouco disso, né? Você às vezes fica com medo de, caraca, eu estou sozinho, o que pode aparecer aqui? Coisa mal assombrada, barulhos esquisitos. É claro que isso depende muito do lugar, eu acho que depende muito da pessoa. Tem gente que diz ter mais experiências assim, tem gente que não consegue ver nada, tem gente que não se preocupa com nada, tem gente que acha que isso é besteira, tem gente que é totalmente cético e tem gente que acredita e se preocupa pra caramba. Eu sou um cara que, assim, eu não sou de frequentar a igreja, mas eu me preocupo um pouco com isso, porque na minha cabeça, se existe alguma coisa que é ruim, sei lá, que te dá um certo medo, te dá um calafrio, alguma coisa que você sente, né? Por que não teria ter alguma coisa boa também, para poder, né, fazer uma média? Mas então, isso foi uma das coisas que aconteceu. Outro episódio que aconteceu, nesse caso, eu já pesquisei bastante e a resposta que eu tive é que foi de repente paralisia do sono. Que enquanto você está dormindo, você abre o olho e você vê de repente alguma coisa, você vê uma pessoa, você vê... no meu caso, eu vi uma garotinha muito esquisita na minha frente me encarando. Era uma garotinha medonha, assim, era bizarro. Não era um monstro, algo assustador, mas era uma pessoa ali me encarando. E quando isso aconteceu, eu não conseguia gritar, falar nada. Na época, até com a minha ex-namorada, eu sacudi ela, tentei ver se tentei acordar ela para ver se ela estava vendo a mesma coisa que eu, e do nada aquilo sumiu. Foi também um episódio muito bizarro, mas tudo indica que foi de repente a paralisia do sono. Então são algumas coisas que acontecem que às vezes a gente não tem explicação. Meus pais também contam algumas coisas assim, mas eles são mais céticos do que eu. Nesse mesmo lugar eu já vi relato, por exemplo, de pessoa, de criança passar correndo e só de um lado e não retornar. A mesma coisa que aconteceu com o lance da sombra, de alguém perder um objeto que nunca mais apareceu assim na frente dela, cair no chão e sumir. Ou o clássico arrastar de cadeira no meio da madrugada era algo muito comum. Eu morei nesse lugar mais ou menos desde quando eu tinha 1 ano de idade até os 22. No começo era meio esquisito, né? Porque, no centro espírita era um lance meio bizarro, que você não entendia, não era uma casa comum. Mas depois eu até que fui acostumando, e até a galera que me conhece, que são meus amigos, já foram lá algumas vezes, e eles achavam também um pouco bizarro, mas também depois acabava achando natural. De todo modo, eu acredito que existe realmente alguma coisa, algo que você não consegue ver, não consegue enxergar, ou pelo menos não o tempo inteiro. Talvez em algum estado que a sua mente fica, sei lá, desbloqueada para isso, você consegue ver rapidamente e é por isso que você não entende, né? É como se a gente fosse cego, de repente está aqui do nosso lado e a gente não consegue enxergar. É claro que também muita influência, se você fica vendo filmes de terror, se você fica escutando algumas coisas, tipo, você vai ficar com aquilo na cabeça e é muito mais fácil de você de repente imaginar que você viu. São diversos comentários, diversos relatos de pessoas que já viveram isso, já presenciaram. Algumas histórias, às vezes coisas simples, já conseguem ser totalmente assustadoras ou dão aquele certo incômodo. Quem costuma buscar mais sobre o assunto acaba meio que, de alguma forma, abrindo a mente para isso, ou abrindo a visão para isso. Então eu acredito que ele fica mais suscetível a de repente estar tendo um encontro direto. Agora, se a pessoa acaba criando um bloqueio para isso, ela não vai ver, não adianta. Então essa é uma das histórias que eu tenho sobre alguma atividade assim paranormal. Eu tenho amigos que também têm algumas histórias assim, e são pessoas que eu confio, que eu acredito que não teria motivo para mentir, para poder estar criando qualquer coisa, simplesmente porque eu tô a fim de falar algum assunto relacionado a isso também. Não, pessoas que realmente disseram ter visto ou que aconteceram realmente coisas bizarras. Eu vou até estar juntando algumas histórias assim e estar tentando contar para vocês depois. Mas por hoje é só. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal,
deixa teu like e compartilhar com seus amigos. Vou estar tentando trazer mais histórias assim. Eu gosto de falar desse assunto, é um lance bem curioso. E para deixar aí uma pulga atrás da orelha de vocês, quem já viu aquele vídeo de um ritual africano, de alguma tribo que faz como se fosse um chapéu ficar girando sem ninguém embaixo, sem nada? É como se fosse uma energia. Eles dizem que é uma pedra especial, que é uma pedra com poder e tem uma energia lá. Isso é uma das coisas que me deixa meio intrigado. Já pesquisei bastante na internet e não tem resposta para o que faz aquele objeto ficar girando, e é algo muito pesado. Eu vou deixar um vídeo aí rapidinho para vocês olharem no final, e deixem aí seus comentários o que vocês acham que isso pode ser. Eu vou estar comentando alguma coisa sobre isso no próximo vídeo, e falou! Esse é Gudu.